Bom dia, meus amados. Hoje é um sábado, dia 10 de maio de 2025. Vamos trazer um tema aqui que foi sugerido inclusive por vocês. Sempre tem alguém que acompanha o canal e dá alguma sugestão de temas. Nem sempre podemos atender aquela sugestão porque a inspiração não vem, é sinal que não está na hora de trazer a mensagem. Mas quando vem a sugestão da minha equipe espiritual, então colocamos aqui para vocês os temas, já que são tantos, e às vezes, apesar da grande quantidade de assuntos que podemos abordar, tem certos momentos que ficamos pensando o que vamos trazer. Sem a conexão com esta consciência mais elevada que nos dá as dicas e as informações, nós ficaríamos limitados ao conhecimento, como um ser humano qualquer, comum, e os assuntos seriam muito mais restritos. E assim nós vamos buscando também as informações, porque quando chega a informação do alto, essas informações também contribuem para o conhecimento não só de quem acompanha aqui o canal, mas também o próprio conhecimento meu, principalmente. E é assim que nós evoluímos. Hoje nós vamos trazer o tema sobre as mães que perdem seus filhos. Já foi dito em algumas oportunidades que a dor, ela é relativa à situação e àquele que sente. Às vezes uma situação idêntica, para pessoas diferentes, a dor ela é diferente também. Porque o sentir não é igual para duas pessoas. Por mais parecido que seja, ele sempre é diferente. Entre as dores, alguém uma vez dizia ou disse, talvez a dor mais difícil que uma pessoa possa sentir é a dor do parto. Sim, eu concordo que a dor do parto é uma dor, embora uma dor misturada com alegria, porque é óbvio que no parto uma mãe está muito feliz por estar trazendo à vida mais uma alma, um filho seu, para esta encarnação. Mas existe uma dor ainda maior. E esta eu posso dizer que é bem provável que não há outra mais intensa, mais profunda e até às vezes mais duradoura. A dor da perda de um filho. Ela é muito dura para um pai, mas ela ainda é mais dura para uma mãe, porque a mãe gerou aquela criatura, acolheu no seu ventre por 9 meses, pegou nos seus braços muito mais do que qualquer outra pessoa, amamentou muitas vezes, obviamente que em algumas, às vezes não há essa possibilidade, mas é a mãe que cuida mais da criança, porque é sempre assim. A fêmea é a que cuida primeiro. Isso inclusive nos animais. Geralmente a fêmea tem um cuidado maior do que o macho. Então, entre os seres humanos, a mulher, a mãe, sempre é aquela que cuida mais, que acolhe mais, que tem uma ligação maior. Tanto é que a criança, para vir ao mundo, ela fica no ventre da mãe, ligada ao cordão umbilical. É como se fosse um pedaço de si mesma, cada filho que ela coloca no mundo. Aqui nós falamos de perda, mas nós sabemos que a morte não existe, então não haveria perda. Até porque ninguém é de ninguém,
Os filhos estão nossos filhos, não são nossos filhos propriamente ditos, porque em cada encarnação nós temos a nossa prole. E se temos centenas de encarnações, temos milhares de filhos espalhados por aí, não sabemos onde estão, porque não lembramos. Mas temos uma ligação muito forte com os do agora, porque estamos vivendo o agora. Quando as pessoas dizem, perdi meu filho, perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meu irmão. Não, nós não perdemos. Apenas houve um afastamento temporário. Vamos começar a entender a vida como ela é. Pois a morte é do corpo físico, não é da alma. Mas para ficar mais prático, vamos continuar aqui sobre a sugestão. As mães que perdem seus filhos. Se é a dor mais forte, mais intensa, que uma pessoa, um ser humano, na qualidade de alma encarnada, possa experienciar, é com certeza uma moeda de troca muito valiosa, porque a dor sempre é a moeda do resgate de algo que nós cometemos em vidas passadas. Se nós entendemos como funcionam as leis universais, as leis divinas, as leis da encarnação, ou da reencarnação, porque nós reencarnamos, nós vamos compreender que cada encarnação nós temos uma oportunidade de avanço na evolução da nossa alma, que somos de fato a alma, não somos um corpo, estamos num corpo. O objetivo é sempre da alma. O corpo é o instrumento que a alma se utiliza para experienciar determinadas provas, situações, lições, promover seus resgates, seus ajustes das vidas passadas, a fim de que ela possa evoluir. É difícil falar de um tema como a morte, por exemplo, sem entender a vida, sem entender quem somos, sem entender o que estamos fazendo aqui, o porquê de certas coisas, o porquê que alguém desencarna precocemente e outros uma idade muito avançada, por que alguns sofrem, outros não sofrem tanto, por que alguns têm limitações, outros têm uma vida mais tranquila. Tudo é resultado da própria caminhada da alma até aqui. Tudo que acontece de mais importante na vida foram pontos colocados no plano de alma daquela alma antes de reencarnar. Eu já falei aqui, mas é preciso repetir essa partezinha bem curta. Por que o ser humano aqui da Terra precisa morrer? A alma precisa desencarnar. Porque nós estamos num mundo de provas e expiações, e cada vez que a alma reencarna, ela vive um personagem por ela mesma estipulado antes de reencarnar. E ela vem sempre com o véu do esquecimento. Então ela vem, faz o seu projeto, ela faz o seu projeto e vem, cumpre ou não o projeto, porque as situações vão acontecer, mas a alma tem o livre-arbítrio de escolher o que fazer com cada situação. De acordo com as escolhas, ela vai evoluir mais rapidamente ou menos rapidamente. Mas ela estipula um prazo. Eu preciso de 50 anos, 80 anos, 90 anos. Tem algumas almas que dizem, eu preciso só de 1 ano, 5 anos. Eu só preciso nascer um dia. Eu vou desencarnar ainda no ventre, antes do parto. Tudo é plano de alma. E ela só vai lembrar das suas vidas continuadas, das anteriores, desta última, depois, no além-túmulo, quando ela está na 4ª dimensão, sem o corpo físico.
Por isso, as almas precisam desencarnar para autoavaliar a sua caminhada e fazer um novo propósito. Obviamente, depois de um tempinho, ela fica sempre um certo tempo no plano astral, se preparando, inclusive, porque a reencarnação é muito mais difícil do que o desencarne. O desencarne é como pegar no sono, nem se nota. Mas a reencarnação é um preparo bastante longo que a alma faz antes de vir para a matéria. Então, o desencarne da alma é necessário para essa avaliação, porque ela recupera a memória das vidas passadas, faz a sua autoavaliação e encaixa um novo projeto para o futuro, e obviamente ela tem a visão do futuro. Um certo tempo que ela encaixa uma encarnação. Ela tem, vamos supor, uma visão lá de 100, 200 anos. Então ela vai dizer assim: eu vou encarnar em tal ano, em tal lugar, nessas condições, e vou ter esses pontinhos do meu projeto para passar. Eu quero que aconteça essas coisas para que eu possa, de fato, evoluir. Independente das escolhas, sempre haverá oportunidades, mais ou menos. Quanto melhor for a escolha, melhor é o resultado. Por isso, compreender a vida, nós fazemos também as melhores escolhas. Aqui, por exemplo, quando uma mãe tem um filho que parte antes dela, é uma dor forte para a mãe, mas ela pediu antes de encarnar passar pela perda dolorosa, porque tem uma razão para isso. Pode ser um resgate de qualquer coisa. É um resgate valioso, encurta caminhos. Aquela criatura que era seu filho e que desencarnou, também tinha feito o propósito de vir naquela mãe, tinha a conta para quitar, e ela precisava desencarnar precocemente por uma razão. Muitas vezes, a morte prematura significa, não é regra geral, mas tem uma grande possibilidade daquela alma que desencarna precocemente ser uma alma suicida de vidas passadas. Ela vem e completa o tempo que faltava naquela primeira vida que ela encurtou por livre escolha. Vamos supor que uma alma numa vida passada tenha se suicidado aos 50 anos e ela tinha que viver até os 60. Sobrou 10 anos para aquela etapa. Então ela vem e diz: eu vou e completo, depois eu volto a ter uma vida normal. Porque se ela não completa, ela pode ter um risco grande de falhar novamente, porque ela vai ter que passar pela prova do suicídio da mesma maneira que ela falhou. Na mesma idade, nas mesmas condições, pelos mesmos motivos. E o risco de falhar novamente é muito grande, porque aquela alma traz tendências. Lembrando que a alma é sempre a mesma, o corpo muda. Então as tendências que estão dentro daquela consciência, elas não ficam perdidas quando se desencarna. Ela continua como bagagem de alma. E ela continua como uma estrada que não tem fim. Nós só vamos sair desta situação de provas e expiações, da roda de Sansara, como é conhecido, quando a alma atinge a frequência da ascensão. Em todos os tempos houve almas que ascensionaram, mas agora é um tempo de ascensão em massa e é isso que nós precisamos compreender. Essas almas que estão encarnadas atualmente, vamos contar aqui o último século da transição, mais ou menos de 1950 até 2050. Elas têm a oportunidade de resolver todas as pendências das suas vidas passadas.
Então vamos supor que uma alma tenha se suicidado. Vamos dar esse exemplo, mas tem tantas possibilidades, então não vamos ficar aqui dizendo, então aquela criança era um suicida. Não, tem muitas possibilidades, mas vamos dar um exemplo para que você compreenda também os outros. Aquela alma que se suicidou numa vida passada e ficou pendente de um certo tempo de vida. Vamos dar um exemplo aqui novamente, 10 anos. Podia ser 1, podia ser 5, podia ser 20, 30, não importa. Ela sabe que agora ela viria para a última encarnação nas provas e expiações. Lá no plano astral ela tem todo esse conhecimento. Então ela começa a pensar, e se eu falhar? E se eu não suportar a prova e me suicidar novamente? Estou fora da nova Terra. É um risco. Então a alma escolhe o seu melhor. Não, eu não vou correr esse risco. Vamos eliminar as possibilidades de risco. Então eu não vou passar pela prova do suicídio. Eu vou lá e completo. Naquele tempo. Porque nós sabemos que a lei do retorno, ela é certa, mas ela tem muitas possibilidades. O plano divino nos fornece alternativas sempre mais favoráveis do que desfavoráveis. Isso nós podemos chamar de providência divina. Nos é dado oportunidades mais até do que merecemos. Então a lei divina diz, você pode fazer esse projeto, vai lá, cumpre esse prazo que faltou. Então você quita esta dívida mais perigosa e dá tempo ainda de voltar a encarnar, como essas crianças que nascem agora também, que já têm condições e frequência da nova Terra. É um avanço, é um ganho. Então, quando nós começamos a entender isso, mesmo sendo um pai, uma mãe, que são os que mais sentem esse afastamento daquele filho, daquela filha tão querida e amada, começa a chegar um certo consolo. Porque aquilo foi para o bem daquela criatura. E se foi para o bem daquela criatura, por que nós temos que querer que fosse diferente? Se nós amamos de fato os nossos filhos, nós obviamente queremos o melhor para aquela sua alma. Vamos supor que eu desse aqui um exemplo. Você é pai, você é mãe, você obviamente tem um amor muito grande pelos seus filhos. E se você soubesse que um dos seus filhos poderia perder a chance de herdar a nova Terra e ir para um planeta ainda de provas e expiações, agora que é um momento crucial da humanidade, você ficaria muito triste em saber que aquele filho ou aquela filha não estará na nova Terra. Mas se você souber que aquele filho ou aquela filha que desencarnou precocemente se libertou do grande risco de perder o direito de herdar a nova Terra, e isso provavelmente vai possibilitar com que ele tenha realmente a condição de ascensionar. É certo que a dor vai ser menor. Obviamente que não vai eliminar a dor, porque existe uma dor da ruptura, da separação. Isso não tem como evitar. Mas ela não precisa ser tão profunda e nem tanto prolongada. Muda tudo quando compreendemos. Por isso usamos essa frase tantas vezes. Compreender, aceitar, soltar. É a libertação de tudo que a gente tem de ruim, dor, sofrimento, dificuldades. Mas também o pai e a mãe que tiveram aquela situação de perda, vamos dizer assim, de um filho, de uma filha,
Por que que eles têm que sofrer se aquela alma fez aquela escolha e era para o bem dela? Que culpa tem o pai e a mãe que tem que passar pela dor? É a pergunta que muitos fazem. Aí eu diria, ninguém passa pelo que não precisa passar. Ninguém paga o que não deve na lei divina. É certo que aquele pai e aquela mãe tinham uma conta também, e a conta é paga através dessa dor, porque sempre que há uma dor, há uma moeda de troca. A dor é a cura da alma. Aquela alma que tinha que desencarnar precocemente não vai escolher um pai ou uma mãe que não tem que passar pela dor. Isso é impossível. Seria uma injustiça. É assim que as leis divinas harmonizam as coisas. Nós harmonizamos a nossa vida através das leis divinas. Nós podemos aqui dar exemplos práticos e reais. Eu não vou aqui citar porque pode causar alguma dor para algumas pessoas. Podem se ver nesta situação. Mas basta compreender isso. O pai e a mãe não sofrem por acaso. Tem uma causa. O filho que desencarna precocemente também tem um porquê. Não existe acaso, tem uma causa. E o mais importante é compreender que é sempre para o nosso melhor, nunca para o nosso pior. Isso não existe. Por mais que as pessoas se revoltem e não aceitem certas circunstâncias, tudo é para o melhor. Nós vamos compreender isso depois que desencarnar. Porque ao desencarnar, a alma vai entender o porquê que as coisas aconteceram na última encarnação, qual era o propósito, e ela vai entender que ela tinha pedido para passar por cada situação para o seu melhor. E foi para o seu melhor. É claro que nós temos dificuldade, às vezes, de compreender certas coisas. E na dor, parece que nada alivia. Quando é dor do sentimento, dor da alma, como uma perda, neste caso, dos pais que perdem um filho, não há nada que console, pelo menos por uns dias, mas depois vai passar. Tudo passa. Às vezes nós podemos mudar, porque se aquela dor é uma moeda de troca, nós podemos usar outras moedas. Sim, nós temos alternativas. Por isso que o livre-arbítrio é importante. Muitas vezes nós temos um projeto e acontece uma situação dentro daquele projeto da alma. Dependendo da escolha que nós fazemos, nós criamos alternativas. Por isso não dá para dizer, é o destino, e se é o destino está selado. Não, não está selado. O destino é uma caixa aberta, que tem uma série de ferramentas, e você olha dentro da caixa e escolhe a ferramenta que você quiser. Nada é engessado, senão não teria sentido. Nós não poderíamos fazer nada e nós temos que fazer a nossa parte. Eu já devo ter contado, acho que num texto antigo, uma história. Eu vou ver se eu consigo lembrar dela aqui, não é muito demorada, é rapidinho, alguns minutos. Me parece que aconteceu com um casal de médiuns que frequentava e participava do Lar Frei Luís, lá no Rio de Janeiro. Se eu tiver alguma troca de coisas aqui, me perdoem, mas é mais ou menos essa história. Se não tivesse acontecido lá, teria sido em outro lugar, mas esta história é verdadeira. Ela é contada pelos próprios membros da história.
E tem muitos fatos interessantes neste centro, Lar Frei Luiz, que é um centro muito antigo. Aliás, é um dos lugares onde muitas coisas foram reveladas para aqueles que gostam e se interessam pela espiritualidade, pelo entendimento de quem somos de fato. Inclusive lá é um lugar onde houve muitas provas de materialização de espíritos através do ectoplasma, muitas curas. E tem pessoas gabaritadas e responsáveis e idôneas que contam essas histórias e revelam, inclusive em livros, pessoas ilibadas que não estão inventando nada, apenas revelando aquilo que se aprende, porque tudo é aprendizado. Nós não teríamos evoluído se não tivesse a colaboração dos espíritos, das almas que desencarnaram e que trazem informações, porque elas estão numa condição acima de nós. Elas estão na 4ª dimensão, em termos de frequência de alma, e nós aqui encarnados estamos na 3ª, que é a matéria pesada, consciência limitada. Então lá tinha um casal de médiuns que colaboravam com a casa, muito conhecedores da sua responsabilidade, da espiritualidade, e eles tiveram uma filha, única filha. Aos 6 anos, essa filha foi acometida por uma doença respiratória muito aguda. Eu não lembro qual a doença, mas parece-me que é uma coisa parecida com a coqueluche. E a menina estava muito mal no hospital e certa noite o médico chamou os pais e disse: ela não passa desta noite. Se preparem porque o momento dela chegou. Este casal, esses pais, conhecedores da espiritualidade, entendem a vida, mas são pais. São pais como qualquer outro. Sentem a dor, sofrem. Porque o conhecimento ajuda, mas certas situações não tem remédio. Lembrando que os pais têm a conta também. Então eles, sabedores de como funciona a vida, e fizeram um apelo aos seus guias espirituais e fizeram uma troca, como se diz. Mais ou menos nesses termos. Olha, nós sabemos como são as leis divinas, temos o conhecimento, nada é acaso, mas é a nossa filha, filha única. Nós podemos fazer uma troca, ao invés de perder este tesouro que nos foi dado, nós vamos fazer uma troca. Vocês permitam que ela continue a viver conosco. Nós vamos nos comprometer a dar a melhor instrução para ela. Vamos trabalhar para que ela se transforme em médica para ajudar a curar pessoas. Nos dê esse crédito para que possamos fazer essa troca e ter a nossa filha junto com nós por mais tempo. Nós sabemos que existem os planos de alma, que eu estou falando não em nome dos pais daquela menina. Nós sabemos que existem os planos de alma. E nós não podemos interferir no plano de alma dos outros. Nem no nosso. Às vezes, a questão do prazo, a validade, como se diz. A alma fez um projeto e quer e precisa desencarnar naquela idade porque ela tem um propósito para isso. Mas às vezes pode acontecer situações onde há uma redução nesse prazo para evitar que a pessoa passe por certas dores desnecessárias. Situações que possam colocar em perigo e piorar ainda a situação daquela alma. Então há uma mãozinha na lei divina que diz, vou
É o livramento, como se diz, tira a alma encarnada antes do prazo. E naquela situação, eles fizeram a troca sabendo disso. Sabendo também que há, às vezes, uma moratória, que é o contrário da redução do tempo. É um esticamento do tempo. Ah, está fazendo um bom trabalho, está fazendo boas ações aqui na Terra, vamos dar uma moratória de mais um tempinho, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, enfim, 20, 30 anos, para que essa alma possa produzir mais aqui, porque ela está ganhando créditos. É melhor que ela fique encarnada do que desencarnar agora, porque é melhor para ela. Mas nesse caso foi um apelo sincero, uma intercessão. E neste caso, são raros, houve a moratória. A criança amanheceu sadia, saudável. Se curou, como um milagre. Então eles continuaram a vida normal, se dedicaram ainda mais do que já se dedicavam. E a criança foi crescendo, e essa história é verdadeira, não é um conto de fadas, não. Ela existe, está lá escrita, não lembro qual o livro que foi relatado isso. Mas eu li esse livro, do depoimento, do testemunho. E ela foi crescendo e, de fato, como os pais se comprometeram, já era um casal muito afinado com a espiritualidade, se afinaram ainda mais, se empenharam ainda mais, deram o melhor do ensinamento, tanto moral como escolar, para essa criança, e colocaram ela na faculdade de medicina. Ela se formou médica e estava já trabalhando e era uma das melhores médicas daquele hospital. Não sei onde é que ela foi trabalhar, não lembro. Acho que era um hospital, obviamente. E alguns anos depois que ela estava formada, pouco tempo, me parece que foi aos 25 anos, ela começou a namorar um rapaz e logo no começo do namoro teve uma desilusão amorosa tão grande e ela se suicidou. Após o suicídio da filha, esse casal entendeu que a vida pode mudar a direção aqui e ali, fazer algumas curvas, mas ela tem sempre um sentido. Eles descobriram, entenderam, afinal ficaram sabendo, porque você recebe essas informações, obviamente, de uma forma ou de outra, que a sua filha, numa vida passada, tinha se suicidado aos 25 anos por uma desilusão amorosa. E ela pediu para desencarnar aos 6 anos, ou entre 6 e 7 anos, seja ali naquela idade que ela adoeceu, para evitar a prova do suicídio. Isso foi uma dura lição para os pais. A dor deles foi muito maior, obviamente. Eles entendem das leis divinas, dos planos das almas. Aí às vezes acontece uma situação dessas e a gente pergunta por quê? Por que então a lei divina permitiu isso se foi para o pior daquela criatura? E o pior para os pais? Porque eles ficaram culpados. Se sentiram culpados porque, ao invés de melhorar a situação daquela alma, contribuíram para criar uma situação ainda pior. É duro para os pais e foi também duro para aquela alma. Mas nós sabemos que o plano de alma da menina, daquela alma que era a menina doente, previa isso. Eu posso desencarnar aos 6 anos, mas também posso continuar vivendo e passar pela prova aos 25 anos.
que foi a idade do suicídio da vida anterior. Exatamente pelas mesmas situações, pelas mesmas circunstâncias. Na verdade, isso serve de lição para as pessoas. Por isso que às vezes é permitido certas coisas. Foi um desejo dos pais? Foi uma intercessão dos pais? Sim. Foram atendidos na sua intercessão? Sim. Mas serve de lição para que nós possamos compreender para os demais, para toda a humanidade, que nós temos que respeitar o plano de alma das pessoas. Por isso eu, quando sugiro para qualquer um de vocês, quando tem uma pessoa doente em casa, vamos fazer orações para aquela pessoa melhorar, se curar, se salvar. Sim, a intercessão funciona. Mas sempre é preciso fazer a oração, o pedido, a intenção, respeitando o plano de alma dela. Porque senão nós vamos, de repente, se sentir culpados. É óbvio que nós não temos o poder. Ali foi uma permissão. Foi uma moratória. Mas é bom que a gente tenha essa consciência que nós temos que respeitar o plano de alma dos outros. Então, eu posso interceder por qualquer um, por qualquer pessoa, em favor da saúde, da melhora, de qualquer coisa, que ela resolva os seus problemas, mas sempre pensando e dizendo no início, respeitando o plano de alma dela, eu intercedo em favor dela. Eu coloco aqui meus créditos, minha intenção, meu amor, minha luz, para que ela consiga superar essa fase. Mas se o plano de alma dela for partir agora da matéria, que ela seja então amparada pelos braços das consciências mais elevadas que acolhem cada um quando mudam a sua faixa dimensional, no caso da morte do corpo físico. Que acolhem essa alma da melhor forma, dentro dos seus méritos, obviamente, interceder, porque a intercessão é doar energia, doar luz, que vai, às vezes, ajudar, e muito, aquela alma que precisa de uma luzinha, precisa de um coeficiente energético para atingir um nível necessário para transpor certos obstáculos, porque tem, sim, frequências em todo lugar, e na medida que a alma desencarna, ela vai aonde está a frequência dela. Se ela eleva um pouquinho a frequência, ela pode conseguir uma faixazinha um pouquinho melhor. Então, aqui deixamos hoje um assunto muito delicado. Às vezes, não temos palavras para dizer àquelas pessoas que passam por um momento desse, na perda dos seus filhos. Mas eu espero que com esta mensagem de hoje possa consolar, possa acolher, possa aliviar um pouquinho a dor nesses momentos tão difíceis que muitos passam. Está bem? Então agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.